Todo mundo reclama de reforma, mas ninguém faz manutenção. Hoje eu quero falar a respeito um pouquinho sobre as duas formas de manutenção mais comuns que temos no nosso dia a dia. Primeiro, a manutenção preventiva e a segunda, manutenção corretiva. Antes de mais nada, deixa eu falar o que são essas manutenções. Manutenção preventiva é tudo que você faz antes que aconteça alguma coisa. E corretiva, obviamente, é o contrário, depois que já aconteceu. E ficou difícil, né? Vamos lá. Assim. Você tem lá a sua casa, na manutenção preventiva vai acontecer mais ou menos assim. O sol, as intempéries, você construiu sua casa e deixou lá, vendeu, alugou, está morando. E vendeu, já não é mais sua casa, né? Não. Enfim, você tem sua casa, você está morando numa casa, no seu imóvel e faz 8 anos que você pintou o seu imóvel. Normalmente, as pinturas externas demandam uma manutenção, olha aí, ó, a manutenção de a cada 5 anos você fazer uma nova pintura. Você não precisa necessariamente tirar a anterior, mas você passa uma outra demão, faz uma outra pintura, que isso vai ser uma manutenção da estética, mas também vai prevenir que aconteçam algumas coisas, por exemplo, surgimento de fissuras, infiltrações e, enfim, você no seu telhado. Quantas vezes as pessoas sobem ou pedem para alguém dar uma olhada no telhado para ver se a telha está ok, se não tem nenhuma telha fora de posição, se não tem acúmulos nas calhas e nos rufos, se o rufo está encaixado certo, porque às vezes o vento acaba soltando. Isso é manutenção preventiva. Só pede, vai lá, faz alguma coisinha, varre o telhado, que tem muitos pombos, aves que depositam, jogam coisas, fazem ninho. Vai lá, pega, tira tudo, limpa a calha, limpa o rufo, limpa a tubulação de chuva. Isso é manutenção preventiva. E a corretiva, nesses mesmos dois exemplos, por exemplo, na pintura e na cobertura, temos a questão você não faz a manutenção na pintura. Aparecem as microfissuras e começam a tinta anterior começa a ficar quebradiça, começa a quebrar. Normal isso acontecer, independente da qualidade da tinta, eventualmente isso vai acontecer, porque a parede se move, sol, chuva, 365 dias por ano, é para dar problema, vai dar problema. Então, você não faz isso, começa a ter aquelas fissurinhas na pintura, começa a entrar um pouquinho de água, começa a ter mofo do lado de dentro. É uma patologia. Isso precisa ser recuperado. Você precisa fazer uma manutenção corretiva, corrigir esse problema, para que não se estenda. No telhado, quantas e quantas vezes tem a parede ou a platibanda, o telhado ali inclinadinho, voltado interno. Nesse encontro entre a telha, tá aqui a telhazinha aqui e a platibandinha aqui acumula muita sujeira. Quantas vezes isso é limpo por ano? Às vezes vai lá, passa 20 anos, 10 anos e não tem limpeza. E esse acúmulo de detrito faz com que a água da chuva, dependendo da força da chuva, da quantidade de água, essa água volte para a laje, para o forro. Daí começa a ter umidade na cobertura, começa a danificar a drywall, começa o forro rebaixado, né, o drywall de gesso acartonado, de madeira, começa a ter mancha na pintura da laje, começa a fissurar a laje, porque começa a ter mais umidade, uma coisa que não é para ter naturalmente nas lajes, então começa a aparecer aquele monte de fissura. Tem que corrigir, tem que fazer essa manutenção corretiva. Se você não fez antes, agora vai ter que fazer. E é bom ou é ruim? Isso
o que a gente pode falar, o que eu posso falar por alguma experiência, o que é melhor nesse aspecto, nesse caso? Sempre a corretiva, sempre é muito mais barata. Às vezes a gente pensa assim, mas por que eu vou contratar um encanador, vou chamar alguém para varrer meu telhado? Meu telhado tá limpo, só tá lá a sujeira, quando chove, quando venta, cai. Às vezes é só isso mesmo. Nos telhados mais simples é só isso, não tem muito. Mas às vezes tem uma telha quebrada que você não viu, que quando foi instalada estava trincadinho, mas depois cedeu. Às vezes o telhado cede, então começa a aparecer aberturas. E você vai pagar, sei lá, que seja R$100 para alguém fazer isso. 100, 200, a diária de alguém especializado numa obra, um pedreiro, um servente muito bom. Ele vai dar aquela olhada na sua casa inteira. Você vai gastar, sei lá, investir R$200, que seja, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Ou você mesmo pode subir e fazer. Nem sempre aconselho, mas você pode fazer. Você é dono da sua casa, você consegue perceber algumas nuances que uma pessoa de fora não consegue. Mas é bom sempre fazer. Isso vai economizar, cara, muito dinheiro que você economiza fazendo essa observação, essa limpeza, essa prevenção. Quando você vai fazer a correção, às vezes é inevitável. Às vezes você olha, faz a manutenção tudo bonitinho e de repente estoura um cano dentro de uma parede. Você não consegue ver a tubulação dentro que está instalado dentro da parede. E às vezes acontece de romper, seja por N motivos, movimentação da parede, recalque, algum recalque da fundação, alguma pressão inesperada dentro da tubulação. A falta e a volta repentina da água também pode causar rompimento de tubulações. E acontece, você tem que fazer a manutenção o quanto antes. Por quê? Você já vai ter um problema. Você já tem um problema ali que vai estar começando a manchar a sua parede, vai começar a escorrer, às vezes um pouquinho, tá manchando. Cara, é assim. Quanto antes você fizer, mais barato vai ficar. Simples assim. Porque às vezes é só uma manutenção que você vai, quebra um tanto, faz a manutenção, nesse caso, num cano, você vai quebrar um quadradinho e tal, vai perder um piso, um azulejo aí, 40 centímetros, 60 centímetros quadrados de pintura. Se você deixa, vai deixando, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, tá pequeno ainda, isso pode prejudicar toda uma parede, toda uma tubulação, toda uma parte elétrica junto, que às vezes pode ter uma tubulação elétrica junta. Então, quanto antes você faz, é melhor. E por profissionais qualificados. E você fez uma corretiva, eu sempre indico, faça uma preventiva logo em seguida. Da mesma tubulação, por exemplo, às vezes não precisa. Mas rompeu uma tubulação, pode ser que quando você coloca uma tubulação, às vezes a grande parte das outras tubulações são da mesma época. E se uma rompeu, outros pontos podem surgir de fragilidade. Então é bom, faz a observação, aonde está passando o cano, faz aquele estudo, verifica se tá bonitinho, tá seca a parede, o piso, o teto, vê se por onde passa as tubulações, por exemplo, estão ok. Parte elétrica, às vezes eu já passei por uma casa que a fiação a casa era bem antiga e a fiação não era nem com plástico, era a fiação com tecido, era encapado com tecido. Ainda, muito antiga a casa. Hoje ela faria, eu acho, uns 70 anos. E imagina você entra numa casa dessa, ou você mora já numa casa dessa,
coloca um chuveiro de 9.000 watts numa fiação dessa, às vezes o fio em si aguenta, mas às vezes a diferença de temperatura quando aquece essa fiação pode fazer com que esse cabeamento já bem antigo entre em curto, derreta, pegue fogo no caso, né, já que é de algodão, pegue fogo, encoste um no outro, pronto. Você pode acabar gerando um incêndio por conta de uma fiação antiga na sua casa. Às vezes a fiação, o chuveiro funcionava muito bem com um de 3.000 watts, 5.000 watts, lá em cima, daí você coloca o mais acima e às vezes a fiação é antiga e você coloca um chuveiro mais potente e um ar-condicionado, olha, um secador de cabelo junto, alguém tá lá tomando banho, você tá lá secando seu cabelo e pronto, pegou fogo na casa, desligou o disjuntor, se é disjuntor, porque nesse caso até seria fusível, aquele de pó, daí acaba pegando fogo ou queimando alguma coisa e você até fazer a manutenção, a troca ou a recuperação da casa, se numa situação de incêndio, é muito caro, é muito mais caro. Você entrou na casa, tá morando, já faz muito tempo, faz uma manutenção preventiva, vai ser muito mais barato. Quem for fazer, você fala assim, ó, aqui eu troquei o chuveiro faz 2 meses, 5 meses, 1 ano. O chuveiro anterior era tantos watts, e esse aqui é um pouco mais completo, mais bonito. Agora minha filha cresceu, tá usando secador de cabelo, um secador de cabelo profissional. Essa tomada aqui aguenta. Meu fogão, eu substituí o fogão a gás por o elétrico. A geladeira era simples, agora é uma side by side. Todas essas pequenas coisinhas podem fazer uma substituição, uma correção da tubulação, da parede, das lâmpadas. Pode gerar uma economia muito grande. E além disso, para quem é o proprietário, eu tenho uma casa, aquela casa está para alugar. Aquela casa, se você não fizer manutenção preventiva, primeiro, ela vai começar a desvalorizar. Segundo, quem mora, você não vai visitar com frequência. E às vezes nem pode, se eu não me engano, eu acho que nem pode. Entrar na casa para ver como que está a casa. Por lei, eu acredito que não possa. Mas mesmo assim, mesmo se puder, isso é raro acontecer. Eu morei quase 20 anos em casa de aluguel. Eu não me lembro de uma vez, nem pessoas da imobiliária, nem os proprietários irem lá visitar. Quando já estávamos morando nessas casas. Se você não vai lá e pede, e vai falar assim, ó, todo final de ano eu faço uma limpeza na fachada, faço uma manutenção na fachada. Isso está dentro do contrato, põe no contrato. Se você não verifica a sua casa, às vezes tem uma infiltração lá que o morador não liga. Essa casa não é minha mesmo. Daí vai lá, você perde, tem que fazer uma manutenção gigante por conta de um tubo estourado, uma mangueira pingando, uma torneira pingando, por N motivos. A válvula hidra vazando, e o morador não liga. O problema não é meu, o típico. Então, é bom, se você é o proprietário e mora nessa casa, se você é o locador, é o dono de uma casa que está para alugar, é bom verificar. E se você é o locatário, você mora de aluguel, tem algum problema? Liga lá para a imobiliária, liga para o dono do imóvel e fala assim, ó, aqui está com problema. Eu preciso que venha corrigir, porque pode danificar os meus equipamentos. Já pensou você perder um celular, um liquidificador, uma máquina de lavar, uma geladeira, por conta de uma tomada que está em curto-circuito? Não vale a pena. Às vezes vale mais a pena trocar a tomadinha, eu trocar um trecho de fiação por 200, 400 reais, do que perder um bem que vale 4, 5, 10 mil reais aí. Então, vale muito a pena a manutenção, tanto preventiva e muito mais a corretiva. É isso aí. Se gostou, dá o joinha. Se não gostou, dá o joinha, o dislike. E nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau.
Dentro de uma casa você tem seu imóvel lá, seu apartamento, sua casa, seu carro.